Então, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estudar hoje o capítulo da obra Boa Nova. E Boa Nova é boa notícia. E que bom que nós estamos aqui para ver a boa notícia que o Cristo sempre nos traz, com o auxílio dos seus falangeiros espíritos de escola, que se propõe a trazer para nós também um conhecimento ampliado para que a gente desperte mais a nossa consciência. E por isso tudo, então, que é muito, nós vamos fazer a nossa prece agradecendo a oportunidade deste encontro, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. E te agradecer, Mestre amigo, por nos ter trazido, através do Teu exemplo, a boa notícia, a boa nova, que diz para nós que nós vamos viver para sempre, que nós somos filhos bem amados deste Pai, que nos criou simples e ignorantes. E que temos esse Pai, então, que nos busca e que utiliza esse filho mais velho, esse mestre amigo, para nos mostrar este caminho de volta a este Pai. Agradecemos também aos mentores desta casa e deste trabalho, que carinhosamente sempre prepara esse ambiente para receber a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós possamos receber aquilo que aqui viemos buscar, e que retornando aos nossos lares nós possamos então sermos o Evangelho vivo nas nossas obras, nas nossas ações, na nossa fala, aonde quer que a gente esteja. E assim, então, vamos dar início à tarefa doutrinária desta tarde. Muito obrigada e que assim seja. Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre essa obra que é Boa Nova, então a boa notícia do capítulo 5, onde ele fala sobre os discípulos. Mas para que a gente possa compreender, a gente sempre faz uma confusão muitas vezes, né? A gente acha que apóstolo e discípulos são a mesma coisa, são semelhantes, mas não é a mesma coisa. E hoje nós vamos aprender. Então, o apóstolo é da palavra grega originária do verbo apostelo, que significa pessoa enviada, é um mensageiro. A palavra é aplicada de modo absoluto ao grupo de homens que mantinham a dignidade suprema da igreja primitiva, enviados com propósitos particulares, um foco, uma missão. Eles tinham algo a cumprir, uma tarefa a ser cumprida. E o discípulo, do vocábulo que tem origem no hebraico limud, traduzido para o grego como matenes e para o latim como discípulos, que traz o significado de pupilo, é um aprendiz. Ainda não é um mensageiro, ele é um aprendiz. E no decorrer da nossa fala, nós vamos conseguir nos situar aonde é que nós estamos inseridos. Se nós somos apóstolos, se nós somos discípulos. Ou se nós somos uma mescla. Por quê? Porque, como nós bem sabemos, os apóstolos, os 12 do colégio apostolar que Jesus escolheu, também tinham as suas dificuldades, morais inclusive. Mas nem por isso o Cristo deixou de convidá-los para fazer parte desse colégio. Então nós vamos nos identificar com muitas situações dentro dos 12. E é por isso da importância de nós avaliarmos o perfil psicológico de cada um. Então, ele organizou esse colégio apostolar, formando então os 12 apóstolos para a execução da sua missão aqui na Terra, quando ele esteve aqui encarnado, com o apoio usual de discípulos. Então, os discípulos também faziam parte da relação dos apóstolos, que podiam ser os seus familiares, amigos dos apóstolos também. Porque os apóstolos, lembram, têm uma missão, uma tarefa a executar. Eles têm um foco. O discípulo, ele está aprendendo, ele é um pupilo, ele está auxiliando, ele dá suporte. E Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora,
para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo em todas as latitudes da terra. Lhe constitui a amorosa família do coração. Isso está lá no Estude Viva, ó, Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 39. Então, aquele que quer ser apóstolo já tem uma dica, ele precisa servir. Se isso não está ainda para nós como sendo uma virtude ou um hábito, então é algo que nós temos que pensar a começar a desenvolver. Mas nós podemos já estar aqui confortar, nós já podemos ensinar, nós podemos também abençoar. Vai em paz, meu filho, boa aula. Né? Os pais não falam isso também, aliás, feliz dia dos pais, né? A todos os pais que estão aqui presentes. E as características gerais, então, dos apóstolos. E por que é importante a gente perceber esses detalhes? Pedro, a rocha, mas também negou. Então, nós temos em nós, quando está dando tudo certo, a rocha da fé. Quando tudo vai bem, nossa, está tudo bem. É tudo lindo, é maravilhoso, só vai. Mas e quando as coisas não vão tão bem assim, que nós temos que dar o nosso testemunho? Será que nós continuamos essa rocha? Quantas vezes nós já negamos a Cristo ou a nossa fé? Quando fomos questionados? Quando chegou na hora de exemplificar? Então veja que o perfil psicológico é de todos nós. Pedro está em nós em algum momento, através das nossas escolhas e dos nossos pensamentos. É por isso que o Evangelho é atual. É por isso que ele sempre vai servir para todos os tempos. E quando a gente lê o Evangelho com esse olhar, muda tudo. Vai fazendo toda a diferença. André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. O Levi, o cobrador de impostos. E nós, que impostos nós cobramos? Não é aquele que o governo... Não. Olha, eu vou te ajudar, mas... eu estou te dando isso aqui, mas... que imposto a gente cobra? Na grande maioria das vezes é das pessoas que estão no nosso lado, no nosso núcleo familiar. Nós doamos tanto para quem está fora, longe de nós. Mas esquecemos daquele irmão que está dentro do nosso lar, que é o nosso maior devedor, e é por isso que ele está lá. Porque é aquele que a gente mais tem que dar atenção, e muitas vezes a gente nega isso. Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e Cleófas, parentes de Maria. Então, eles amavam Jesus, eram irmãos, né? Eles eram chamados como irmãos do Senhor. Então, veja que ali também existe aquela nossa parte onde nós temos uma relação mais próxima com Cristo. Quando a gente faz uma prece, a gente está ali conforme representando ali o Tadeu e o Tiago. Próximo, proximidade, amorosidade. Quando a gente faz um pensamento elevado, quando a gente ajuda alguém, a gente está próximo. São atitudes positivas, pensamentos positivos que fazem com que a gente se identifique. Tomé, que duvidou da ressurreição. Deus não existe. Olha só como é que eu estou. Conta para pagar, filho para cuidar, casa para limpar, tudo eu. Na maior dificuldade, acho que Deus esqueceu de mim. Nós também fazemos, algumas vezes, em alguns momentos, até nós pensamos. Mas ainda nós, e muitas vezes, não somos rocha como Pedro. E nós caímos também. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque a evolução é um processo e ela não dá saltos.
E Deus respeita o tempo de cada um de nós. É por isso que nós temos o dia como sendo um presente. O agora, o aqui e o agora. Temos a oportunidade de fazer diferente e melhor do que fizemos ontem. Simão Zelote. O Zelote, na época, ele era o zelador, o guardião de uma religiosidade, de uma religião, de uma seita. Ele era o radical, o 880. Se não é assim, não serve. Se não é como é que eu penso, também não serve. Bem atual isso, né? Judas, o traidor. Ele destoava um pouco desse conceito, pois além de tudo que ele nasceu em Iscariotes, ele era um comerciante, né? Onde ele vendia peixes e quinquilharias. Então, quem nunca já não fez isso? Quando a gente comercializa, a gente barganha com Deus, né? Eu vou dar 50 cesta básica, mas se eu conseguir isso, a gente barganha, a gente comercializa, a gente negocia com Deus. E Jesus, ele quis preparar esses apóstolos, então, que é por isso que eles se chamavam apóstolos. Porque eles foram preparados e eles tinham um foco e um objetivo. E ele disse, então, que eles tinham algumas diretrizes a seguir, que está no capítulo 5, e eu vou colocar algumas aqui. Mas uma das que eu acho mais interessante é que ele dizia assim, não buscar facilidades ou comodidades. E nós estamos num tempo que nós queremos o fofinho, quentinho, gostosinho, tudo fácil. Tudo num clique, tudo num tempo que tem que ser rápido, a gente não pode esperar. A gente manda uma mensagem, a gente quer receber logo de volta. Se a pessoa não responde, a gente liga. A gente quer tudo fácil. Tudo fácil. E Jesus vem nos dizer que é para a gente não aceitar a facilidade e as comodidades. Como nós vamos quebrar esse paradigma? A ciência vem para nos auxiliar e ela diz que nós temos que fazer hormese. O que é hormese? É quando a gente está lá, tomando um banho quentinho, gostosinho, abre mais a torneira e dá um jato de água fria. Isso é hormese. Nos tirar da zona de conforto. Em vez de tomar 2 copos de leite, eu vou tomar meio. Eu não vou servir a quantidade de comida que eu quero no prato. Ou, hoje eu não vou comer doce. Cada um pode escolher a sua hormese. Porque nós evoluímos assim, na falta. Porque quando nós estávamos na savana africana, sobreviveu o cara que era mais esperto. Porque aquele que ficava dormindo era devorado pelo mais forte. E isso continua sendo assim. Só que hoje é o estresse, é a conta para pagar. É um monte de coisa que vem e exercita em nós essa questão de luta ou fuga e a gente precisa ser forte. Então, como a gente vai exercer isso hoje, nos dias de hoje? Fazendo hormese. E que a gente, então, possa, através de pequenas atitudes, nos fortalecer. Para não aceitar as facilidades todas. Para não fazer o que todo mundo faz, sempre como faz. Porque não é porque é bom e todo mundo faz, eu tenho que fazer e é certo fazer. Então, que eu possa usar o meu senso crítico. A doutrina espírita vem para nos mostrar a fé raciocinada, que a gente utilize esse instrumento para fazer isso na nossa vida. Evitar discussões e desentendimentos que não levam a nada. O que adianta a gente querer discutir, querer provar que Deus existe para quem já me disse que não crê que Deus existe? Eu tenho que ter certeza que Ele existe na minha vida. E as minhas atitudes, a forma como eu vivo, vai mostrar para as pessoas que Ele existe. Mas não vai ser por palavras.
são por atitudes e pequenas. Um público-alvo de pregação. Não era para pregar para toda a gente. Era para quem? Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de meu pai, que se encontram em aflição, e dizer-lhes de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Ide para aqueles, quem são as ovelhas desgarradas? Somos todos nós. Porque se a gente não fosse, a gente estava lá no mundo espiritual, estava em Síria, estava em qualquer outro planeta. Mas não mais no mundo de provas e expiações. Nós temos que nos dar conta disso. Mas nós estamos aqui numa casa espírita estudando. Por quê? Porque a gente está buscando. A gente quer ser melhor. A gente quer vencer a si mesmo, não é o outro. É ser melhorado. Para melhorar o ambiente onde a gente está e fazer a diferença. E de encontro a esse reino de Deus. Mas o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está aqui, dentro de cada um de nós. Nós temos que construir ele. E isso requer muita renúncia. Isso exige de nós não ir para as facilidades e para onde todo mundo vai. Não é aquele que busca só a pílula mágica, que faz a diferença em escolhas diferentes. Auxiliar na cura de enfermidades da alma e do espírito. Segundo Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando nós pensamos bem, queremos bem, temos pensamentos positivos, isso é uma forma de nós também promover a saúde. Porque André Luiz fala que as nossas células são animáculos finitesimais domesticáveis. Então nós também podemos fazer a diferença através do nosso pensamento e das escolhas que a gente faz todos os dias. Para sermos e nos mantermos saudáveis. De novo, não vamos pelo caminho fácil. Vamos fazer escolhas diferentes. Vamos nos informar. Vamos pesquisar. Vamos ser o ponto fora da curva. É esse o convite que Jesus está fazendo para nós. Limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões. Ingratos do mundo, esclarecei todos os espíritos. Todos. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é a morte do corpo físico. É quem está morto no espírito, da fé, da coragem, que não acredita mais, que perdeu a esperança. Ide consolai, ide ressuscitar esses mortos. Vamos mostrar esse reino de Deus. Agir sempre com simplicidade, sem privilégios. Não exibais ouro ou prata pelos belos tesouros para os simples, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Para os simples. O que eu quero dizer? Não é uma questão somente monetária aqui. Não é isso. Porque nós podemos e nós conseguimos ajudar as pessoas que precisam sem recurso. A gente tem que pensar nisso. Mas é a humildade, a simplicidade de mesmo a gente ter um recurso, não humilhar o outro que não tem. Levar a palavra amorosa, se eu estudo, se eu compreendo, e falar para aquela pessoa que ainda não entendeu de uma forma simples, onde ela possa aplicar no dia a dia. Eu não posso falar com uma pessoa que não tem, é como se eu tentasse explicar para uma criança a fórmula de Bhaskara e ela está no pré. Ela não vai entender, porque ela não tem base. Então eu tenho que me colocar no lugar dessa criança e dizer de uma outra forma o que ela precisa entender. E é assim que a gente precisa fazer então para agir com simplicidade
também através do nosso exemplo e da palavra para consolar e esclarecer. Não fazer proselitismo. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Se ninguém vos receber, retirai-vos sem rancor. Então, se a gente vai falar para alguém e se a pessoa não quer ouvir, tudo bem. Não vamos insistir. Não despertou ainda. Cada um tem seu momento de despertar. Nós tivemos o nosso. Tomar a prudência como guia seguro. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Então, nem todo mundo vai aceitar que a gente fale sobre. E a gente vai ter que respeitar, sim, com certeza. E muitas vezes nós seremos condenados pelas nossas atitudes, justamente pelas escolhas do item número 1. Aonde a gente não vai, aonde todo mundo vai. A gente vai para o caminho oposto, ou pelo caminho mais difícil, ou pelo mais tortuoso. Seremos julgados? Sim. Mas nós temos que compreender e ter a fortaleza de que é a escolha certa. Não temer perseguições e sofrimentos. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. Porque em verdade vos digo, vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe meu pensamento. Se tendes a sofrer, eu vim à terra para dar testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Então, se Jesus veio, ele se preparou um monte para conseguir estar aqui no corpo físico. Só isso, gente. Só o fato dele ter se preparado para estar aqui, já foi algo assim muito grande para ele. Ele não precisaria estar aqui, mas ele fez por amor a nós. A traição de Judas não é nada perto do processo que ele teve que passar para estar encarnado. A crucificação foi muito pouco perto desse processo. Então, se Jesus veio e fez, a gente quer caminho fácil? Como assim? Se nós temos um passado a expiar, se nós temos débitos a resgatar, se nós temos que reparar, se nós temos que dar a vida àqueles muitos que nós tiramos, a vida no sentido de dar algo que nós tiramos em algum momento em uma outra encarnação. Então, nós temos que sim fazer o nosso melhor, dar o nosso testemunho e não temer essas perseguições e os sofrimentos. Mas existe o bem e o mal sofrer. Eu posso me considerar vítima, e a vítima ela tem culpa, mas eu posso me sentir responsável. E a responsabilidade faz com que eu escolha resolver, que eu escolha fazer diferente, que eu escolha fazer de novo e bem, para não precisar repetir por aquele motivo. 9. Manter irrestrita confiança em Deus. Todavia, sabeis que acima de tudo está nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo bem triunfará. Jesus, ele veio também para dar testemunho da verdade. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Para que a nossa consciência não fique culpada.
E aqui ele está falando também da nossa própria consciência quando a gente comete os nossos deslizes. Porque ninguém cai chorando. Todo mundo cai sorrindo. Só que muitas vezes esse ópio vai gerar para nós muita dor e muito sofrimento. Então, que nós possamos, através do conhecimento da doutrina, da leitura do Evangelho, de obras edificantes, esclarecer a nossa consciência. Para que a gente faça escolhas melhores todos os dias. Para que a gente tenha, então, essa confiança em Deus, que ama todos nós, que nos criou, simples e ignorantes, que ama o velho e o anjo do mesmo jeito. E é por isso que está lá, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É em primeiro. E quando a gente compreender isso, vai fazer muita diferença. Porque nós tiramos o Deus do centro e nos colocamos lá. Só que nós não temos a capacidade de resolver tudo. Porque as nossas escolhas, elas são para o nosso interesse pessoal. Nós ainda não conseguimos resolver, na grande maioria das vezes, para uma grande comunidade. A gente escolhe e resolve para o que é conveniente e bom para nós. Só Deus consegue fazer isso, porque Ele ama todos nós indistintamente. E tem a 10ª, então, e a última que eu linkei aqui, ser fiel, servidor do Evangelho. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está no céu. Mas o que quer dizer isso então? Ser um fiel servidor do Evangelho. É compreender essas leis. A lei basilar, que são os 10 mandamentos, e aplicar na nossa vida todos os dias. E por que é isso? Porque o Evangelho, ele não se resume a um livro. O Evangelho somos nós, apóstolos ou discípulos, que compreenderam essas regras e praticam. Porque há pessoas que não têm a oportunidade de ler essa obra, mas leem nós. Nas nossas pequenas atitudes todos os dias. Isso é ser um servidor do Evangelho. E a mensagem do Cristo, então, para encerrar, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Senão, não adianta a gente saber o Evangelho, todos os versículos, todos os endereços lá dentro e não compreender. Não meditar. O que está querendo me dizer? É por isso que é importante a gente entender o perfil psicológico dos personagens, o lugar. Onde Jesus estava? No monte? No rio? No lago? O que isso quer dizer? Características geográficas dizem muito dentro do Evangelho. Os personagens, quem que era o imperador? Por que agia assim? O cobrador de impostos? Por que ele escolheu todos esses personagens? O que as características psicológicas dizem para nós? O que fala dentro de mim? O que ele disse para Levi? O que ele falou na época para o sacerdote? Ele perguntou para o sacerdote: como lês o Evangelho? Porque conforme a gente lê,
vai ter um significado totalmente diferente. E isso, o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo o fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Isso está lá no livro Renúncia, uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. E essa personagem é de Alcione, que veio então nos dar esse recado para que a gente tenha que entender então o Evangelho, mas principalmente vivê-lo. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu deixo aqui essa mensagem de Santo Agostinho, onde ele diz: e no entanto estavas dentro de mim e eu fora a te procurar. Então tudo está dentro. E tudo que está fora é o que está dentro. Nada do que está fora. Ele só está fora o que existe dentro de nós. Nós criamos a nossa realidade. Então que nós possamos encontrar Deus dentro de nós, as boas ideias, os bons pensamentos, os bons sentimentos e colocar em prática. E aí nós veremos tudo se transformar. Muito obrigada pela atenção. E assim nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de fazer então, e que todos esses fluidos que estão aqui nesse ambiente que nós estamos recebendo, eles possam tocar aonde mais nós precisamos. Que eles possam então trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa fala, no nosso escutar, para que nós sejamos então cristãos melhores a cada dia. Que nós possamos, em voltar aos nossos lares, sermos aquele irmão, a mãe, o pai, o marido, a esposa, com atitudes cada vez melhores, mais fraternas, escolhendo as melhores sementes, para que assim nós possamos florescer junto com essas sementes, aonde quer que nós estejamos inseridos, mas que nós então possamos produzir bons frutos através do nosso plantio. Te agradecemos, Pai, hoje e sempre, e um bom retorno a todos nós. E que assim seja.